Chamo-me Padre Cláudio dos Reis. Neste momento exerço a função de diretor deste centro de formação, de espiritualidade e também um centro de pastoral, ao mesmo tempo laical, isto é, pessoas leigas e consagradas, sacerdotes, religiosos que têm vindo para aqui, para este local e beneficiam de formação ou beneficiam de retiros, beneficiam até de momento de repouso e de lazer, mas normalmente a grande parte das pessoas que aqui vêm é sempre na perspectiva espiritual. Pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. Na gênese, na origem deste local, não foi centro de formação. Isto foi um seminário que fez história na Igreja de Moçambique e, felizmente, esta história há de perdurar para o resto da história da Igreja de Moçambique, da Igreja Católica de Moçambique, porque é daqui de onde nascem as primeiras sementes. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Este local passou a pertencer à Arquidiocese de Maputo através da preocupação que o primeiro arcebispo de Lourenço Marques, o cardeal Dom Teodósio Clemente de Gouveia, de feliz memória, teve em encontrar um espaço para construir um seminário. Não nos esqueçamos que os primeiros seminários em Moçambique, ou melhor, o primeiro seminário é de Magude, que foi fundado, Seminário Menor de Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi fundado em 1941. Embora já existisse um outro em Matongas, de onde viria a sair o primeiro sacerdote moçambicano, o cardeal Dom Alexandre Zé Maria dos Santos, que faz a formação em Matongas, justamente porque não existia este local. Terminada a formação em Matongas, teve que ir para Malawi, onde já havia um seminário em Cachibere, onde faz o primeiro e o segundo ano de filosofia, quando, entretanto, em 1947, há a beatificação de São João de Brito, um português, missionário das Índias, da China e do Japão. Então, o governo colonial português, para fazer com que os cristãos das colônias pudessem participar desta canonização, fez questão de organizar um paquete, um navio grande que levou diversos leigos que foram selecionados desde as Índias, Moçambique, Angola, por aí além, até chegar a Portugal, que em 1947, dia 1 de maio de 1947, partiram de Lourenço Marques para Roma para a canonização de São João de Brito. E quem liderava a delegação era justamente este cardeal Gouveia. E interessava ao cardeal Gouveia, em Roma, mostrar que já há, permitam a palavra, há serviço e preocupação no que diz respeito à formação de seminaristas. Então, o seminarista Alexandre, mais o outro colega dele, eram, diríamos, os primeiros, os modelos que iriam ser eventualmente apresentados em Roma como uma parte, diríamos, do fruto dessa missionação. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor de coração, só porque não recorremos ao bom Deus em oração. É aqui então onde aparece o primeiro grupo de seminaristas oriundos do seminário de Magude e mais 2 ou 3 que vinham do seminário na província do Niassa. Desses, 2 ainda estão vivos, que é o cardeal Dom Júlio, que foi o bispo de Xai-Xai e agora é reformado, e o Monsenhor Miqueias, que recentemente celebrou 94 anos de idade, tanto está vivo e está na diocese de Lixinga, na Catedral de Lixinga. Meio idoso, meio adoentado, mas sempre animado em fazer passar
esta palavra de Deus. Então, diríamos que este local começa a fazer história justamente a partir de 1949. Em 56 estão os primeiros sacerdotes, o Monsenhor Miquel e o Padre Leandro. O Padre Leandro já falecido. Em 57 vem, diríamos, a segunda leva do mesmo pacote. Tanto Dom Júlio, tanto o Padre Júlio e o Padre Agostinho Ganhano também já falecido. E por aí sucessivamente até praticamente em 65, quando os primeiros que aqui 65, 68, 69, porque alguns em 69 também dos que aqui tinham estudado foram sendo ordenados por essa altura. Porque em 1964 este local deixa de ser seminário maior e passa a ser seminário menor. E o seminário menor que estava em Magude sai de Magude e passa para aqui, passando aquele centro como centro de formação para meninas jovens em cursos vários que podiam fazer, também como centro de formação de professoras, ali naquilo que era o seminário menor de Santa Teresinha, em Magude. Então, de 64 até 75, este local funciona como seminário menor. Passando então o seminário maior que estava aqui, primeiro para Malhangalene, ali onde está hoje a paróquia de São João Evangelista, que na altura, no tempo colonial, era seminário menor para os brancos, os pretos ficavam do lado de cá, os negros ficavam do lado de cá, e depois em 64 juntam-se os brancos e os não brancos aqui para este local fazendo um único seminário menor. Depois em 68 abre-se o seminário maior Pio X, que mais tarde viria a ser nacionalizado e virou Centro 8 de Março, que é subejamente conhecido sobretudo pelas gerações pós-independência como o Centro 8 de Março, mas aquilo é o seminário maior de Pio X, onde viria a funcionar em substituição deste local em que funcionou inicialmente. Aquele lá foi fundado por Dom Custódio Alvim Pereira. Ele transferiu daqui para Lourenço Marques, para Maputo, e este foi fundado pelo cardeal Dom Teodósio Clemente de Gouveia. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. O que é que realmente caracteriza este seminário? Eu queria só abrir um parêntese. É que por volta dos anos 60 chega uma outra, diríamos, leva, 58, 56, uma outra leva de seminaristas que vem do Zóbue. Portanto, abre-se um outro seminário menor do Zóbue, que é subejamente conhecido, e também o seminário do Zóbue marca e determina um pouco a história, diríamos, da igreja em Moçambique, sobretudo a história da igreja na Zona Centro. Era ali que os seminaristas da Zona Centro eram encaminhados, faziam a sua formação. Pena que este edifício tenha sido abandonado e mais tarde também foi nacionalizado. Estivemos na leva das nacionalizações e hoje, que eu saiba, o edifício, portanto, não tem mais nenhuma qualidade, está abandonado. Enquanto que este ainda conseguimos recuperá-lo e fazer o máximo aquilo que se pode investir. Quando em dor desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, Pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. A formação não era feita antes pelos padres portugueses. Os padres que geriam aqui a formação eram os padres sacramentinos da Holanda. E os de Zóbue, a formação era feita pelos padres brancos, chamados missionários da África, White Fathers, missionários da África, que incluía, diríamos, uma gama diversa de sacerdotes de várias nacionalidades, mas praticamente não havia portugueses. Enquanto que Magude era feita pelos padres vicentinos, todos eles portugueses. Temos esta gama de estudantes que, como eu disse, não só se prepararam para ser sacerdotes, mas prepararam-se para serem homens íntegros e homens completos. Deste pessoal que aqui estudou, quer os que chegaram ao sacerdócio, bem como aqueles que não chegaram ao sacerdócio, que deste local, deste seminário maior de Cristo Rei de Namacha, e por que não,
também do Seminário Menor de Cristo Rei da Namacha, saíram para o mundo uns como consagrados, no sentido de padres, e mais tarde bispos. Eu falo do Dom Jaime Pedro Gonçalves, que vimos o seu papel, a geração moderna, quase todos conhecemos o seu papel preponderante na história, sobretudo a dimensão profética que nunca lhe faltou desde que ficou sacerdote, mas desde que ficou arcebispo da Beira, até a hora da sua partida para a casa do Pai, nunca deixou de falar a favor da justiça. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Os seminaristas que saíram daqui, quando fossem para Roma para continuarem os estudos, a qualidade era tal que as autoridades eclesiásticas lá em Roma ficavam admiradas e perguntavam-se: mas esta gente vem de África? Em África também se estuda como se estivessem na Europa. A qualidade era tal que não se podia, de modo algum, diríamos, ignorar ou fugir, reconhecer os fatos. Portanto, é um centro que irradiou. Por isso não me surpreende, a mim hoje, como um sacerdote jovem, que esta gente tivesse lugar e qualidade em qualquer parte do mundo. É este o seminário maior que nós tivemos, que em 64 muda-se daqui para Lourenço Marques e depois dali da Manhangalene passa em 68 para aquilo que é o P10 hoje e que por algum tempo foi o seminário, foi Centro 8 de Março. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Agora, aqui, em 75, este local foi nacionalizado. Todo ele. Este e outros, mas eu vou falar deste. E transformou-se numa escola agrária. A vez de reparar do outro lado, tanto que estão ali umas instalações que foram construídas na altura, que não faziam parte do edifício de seminário, mas que estão dentro deste espaço de seminário, e funcionou até a altura em que foi devolvido. Portanto, o centro funciona como primeiro vou dizer como um internato. Então já imagina normalmente o que é que se encontra no internato. Tudo aquilo que diga a respeito, diríamos, da acomodação das pessoas. Mas aqui com um extra. É um internato com dimensão espiritual. Não é um internato qualquer. Então é por isso que temos outros elementos, outras alfaias que ajudam a pessoa, ao entrar aqui, saber que está no local diferente daquele internato que encontramos, se calhar, aí fora, nas escolas de formação. Aliás, à entrada, vocês vão reparar que nós temos uma capela ali. Portanto, qualquer atividade que é feita aqui dentro da linha de formação, começa por ali e termina por ali. Mas também temos outros elementos, diríamos, extras, como por exemplo a gruta de Nossa Senhora de Fátima, que serve, diríamos, para aqueles que vêm para o centro, mas é uma gruta aberta, aliás, tal como a capela também, aberta para qualquer um. Nesta gruta nós temos recebido muitos irmãos e irmãs católicos e não só, que procuram, diríamos, um momento de silêncio, um momento de reencontro. Eu não sei dizer se pela veste de algumas pessoas que vêm aqui, às vezes fica a impressão que não são católicos, são de outras religiões. Mas não posso pôr a mão no fogo e dizer que é aquilo, é aquilo, é aquilo outro. Mas pela maneira como estão vestidos, vão ao encontro de Maria. Querem dizer alguma coisa. É por isso que a gruta está preparada e criada as condições para que qualquer um que lá for, pelo menos daquilo que precisar, tem que desfrutar. Temos o castiçal, onde qualquer um pode colocar a sua vela, a vela acesa, que mesmo que a pessoa não esteja mais no local, a vela que continua acesa, continua, diríamos, por um lado, a fazer transbordar a sua oração que não acabou. A pessoa já não está lá, mas deixou a sua oração junto à imagem de Maria e quer que a intenção, a vontade, o pedido, o louvor que lá foi deixar, que se concretize. Portanto, a pessoa quer, acredito que todos aqueles que vão para ali não são malucos, nem malucas, têm realmente alguma intenção. Então, temos a gruta de Nossa Senhora de Fátima, que é muito procurada, é muito visitada. Aliás, é comum, quando se fala de Namacha, é impossível amputar a dimensão religiosa de Namacha. Há quem diga que o que faz Namacha, primeiro, ou o que fez Namacha, são justamente as instituições religiosas que aqui foram criadas já muito antes do tempo do colonial, da independência melhor. Mas o ponto mais alto da Namacha, naturalmente, que são as peregrinações ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, a 13 de maio e a 13 de outubro, que mexem com muitos irmãos, que uns vêm a pé, outros juntam-se dias antes, mas sempre com aquela intenção de que vamos honrar a Mamã Maria
que até podemos orar lá em casa, até podemos orar na paróquia onde eu rezo, lá em Maputo, ou no distrito de Marraquém, mas ali é um lugar privilegiado. Tristezas e pesares, na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Nós estamos abertos a acolher pessoas de diversos estratos sociais, diversos grupos, católicos e não católicos. A gente não deixa de vir usufruir deste local que nós temos, mas há diversos grupos que individualmente, ou em grupos, ou famílias individuais, ou grupo de amigos que vêm e fazem aqui, diríamos, deste local um momento de reencontro. Todos nós precisamos de uma pausa na vida e este lugar ajuda a fazer essa pausa, se calhar com alguma perfeição, até com benefícios e com lucros espirituais. Agora, sendo um centro que se encontra, diríamos, num local próprio também de campo, há diversas atividades que não pode faltar. Aqui nós temos uma série de elementos de criação de gado bovino, criação de gado suíno, temos criação de coelhos, temos aqui, como é que se diz isto, coedeiras, enfim, uma série de coisas, temos perus, temos patos, porque o local também propicia. Então é preciso explorar aquilo que a natureza nos oferece, coisa que eventualmente não conseguiríamos fazer no Pi-10 em Maputo, porque está dentro da cidade e não tem todo este ambiente. Então, justamente aproveitando-se do aspecto natureza, do aspecto água, que jorra quase todos os dias, desde o primeiro dia do ano, 1º de janeiro até ao dia 31 de dezembro, volta a jorrar desde 1º de janeiro até 31 de dezembro, procuramos, diríamos, ganhar partido desses elementos. Agora que começa a época chuvosa, investimos também, aliás, ao longo do ano, investimos também na plantação de diversas coisas. Agora vai ser o milho, por exemplo, as coisas que vão de acordo com a temperatura, com a estação. Na estação fria, é aquilo que pudestes vir ver à frente, tanto os legumes, todos eles que vão de acordo com a estação, mas procuramos, diríamos, estar à altura de cada época, diríamos, fazermos aquilo que a própria época nos pede. É isto que o centro nos oferece. Alguém perguntava, mas se as pessoas quiserem vir, como é que faz? Depende de muita coisa, muitos elementos. O primeiro que nós pedimos é que haja respeito pela casa. Isso é sagrado e não vamos negociar. Esta é uma casa sagrada, ali ao lado temos capela, aqui, por exemplo, temos a gruta de Nossa Senhora de Fato. Não vamos permitir que haja orgias e pândegas dentro da nossa casa. Portanto, é uma casa com regras como qualquer casa. Portanto, um pai normal, uma mãe com juízo, há coisas que não permitem que as amigas e os amigos dos filhos façam em situações normais, tanto de uma convivência sã. Então, nós abrimos geralmente as portas, mas sempre com estas condições, que isto é um centro sagrado, que tem todos os elementos de sacralidade. Temos a capela, temos a gruta, temos tudo necessário, as velas para rezar. Então, é só questão de qualquer que seja o grupo que queira vir para aqui, principalmente que diga o que vem fazer, o que quer fazer, porque também se vem aqui para fazer orgias, de modo algum nós permitiremos que isso aconteça. Vem, beneficia, aliás, também em situações anteriores, não à pandemia, dos meus colegas tenho informação que já se realizaram casamentos. Aqui já fizeram uso do espaço, aqui logo as escadas para esticar lonas do salão, por exemplo, do refeitório. Portanto, qualquer lugar a pessoa é livre de usar e desfrutar dentro de nossas estados. São todos bem-vindos, mas sempre dentro de parâmetros. É um local de igreja, é um local em que, acima de tudo, estão os valores morais e éticos, e depois o resto, para cidadãos comuns de boa vontade, é só dialogar. É por isso que, se reparardes, já colocamos algumas placas na estrada a falar desta gruta aqui. A primeira placa está mesmo à entrada, depois de passar o controle. Depois a pessoa chega à entrada, de encontrar outra placa que vai indicar até a estas que estão aqui dentro, onde é que fica a gruta. Por quê? Porque temos esse interesse também em ajudar as pessoas, sobretudo a encontrar a tranquilidade e a viver a vida feliz. Ninguém nasceu para ser condenado e a vida, como se costuma dizer, não pode ser um rascunho, não se vive duas vezes. Casamento também não é rascunho, a juventude não é rascunho, ser criança não é rascunho. Vive-se com uma dignidade única e com um caminho único e a direção é para frente.
Estando aqui na marcha, vou descobrindo, diríamos, outros elementos que não os conhecia. O primeiro que já tenho beneficiado e tenho usufruído diz respeito à chamada volta, uns dizem volta dos tristes, outros dizem volta à França, que é a que começa mesmo ali na entrada da Vila da Namacha, na escola secundária da Namacha, e viramos à direita, há um sinal que diz Mbuzine, e faz a volta toda, daqui para lá fazendo a volta toda a pé, são 21 km, que tenho feito algumas vezes e com algum gosto. É uma das coisas que eu até recomendaria como um exercício de serenidade espiritual, de caminhar um pouco e, no meu caso, a rezar um bocadinho mais, e a conversar e a partilhar. Mas na marcha, tirando a parte espiritual, que a considero a mais forte, talvez por ser religioso, cristão e católico, por causa de todas as estruturas que nós temos aqui. Das melhores escolas que temos são nossas, são da Igreja Católica. Temos Maria Auxiliadora, temos aqui o centro, temos o Instituto Agrário aqui dentro de nós, porque nós depois recuperamos ou fizemos nosso Instituto Agrário, que pertence à Arquidiocese de Maputo. Funciona nas mesmas instalações onde funcionou o outro. Eu penso que há um pequeno déficit de promoção, diríamos, de aspectos turísticos, históricos, religiosos e por aí fora. Não é só a questão da Namacha, a gente vê um bocadinho por todo lado. Os lugares são visitados consoante a vontade da pessoa, porque ouviu falar, porque lhe interessa. Mas assim, automático, como por exemplo nos outros países em que o turismo faz parte, diríamos, de um elemento que acompanha o aspecto religioso, o aspecto social, o aspecto econômico, o aspecto financeiro, em que é automático que a criança já pequenina pode perguntar ao pai: mas por que não vamos a Vitória Falls, por exemplo, no Zimbábue? Por que é que nos falta só ver sempre Vitória Falls e tudo mais? Eu penso que é a altura de começarmos, as autoridades civis, mas também as autoridades religiosas, começarmos, se calhar, a dar um bocadinho mais este cunho. Eu me pergunto às vezes, quantos irmãos e irmãs. Aliás, eu lembro de há uns 2 anos atrás, mamães da Suazilândia que não sabiam, um grupo de mamães, daqueles grupos de associação católicas, que não sabiam que a 13 de maio temos aqui multidões de mamães, em outubro temos multidões de mamães que vêm aqui rezar, aqui ao lado. Não sabiam. Mas sim, mas aonde? Eu só dizia, ali na fronteira. Mas é possível sim. Como é que faz? Explicar todo o cenário, todo o pacote que se oferece. Por quê? Porque se calhar nós também não promovemos, quer no aspecto, diríamos, ou da imprensa, ou das redes sociais, ou tudo aquilo que é possível, como os Facebooks, Google, falamos pouco. Se eu for ao Google agora e teclar, por exemplo, esta gruta aqui, ou este seminário, este centro aqui, se calhar não aparece nada. Mas está aqui. E quantas pessoas, quantos turistas em condições normais não atravessam esta fronteira em ambos os sentidos e passam sem saberem que aqui mesmo ao lado, a 100 metros da fronteira, à esquerda pode-se entrar e pode-se encontrar a Mamãe Maria para falar com ela. E alguns até há que acabam passando para Maputo, sem saber que temos, por exemplo, o santuário ali de Namacha. Eu me pergunto, mesmo a chegar a Namacha, eu nunca vi nenhuma placa, por exemplo, a indicar Santuário de Nossa Senhora de Fátima, 1 quilômetro, 2 quilômetros. Qual é a imagem de Nossa Senhora? Nunca vi. Eu tenho que presumir, porque sei que na Namacha temos o santuário. E o meu amigo que vive fora do país, se quer ir a Namacha, tem que ter dados. Então, eu penso que é a altura, não só de culparmos os outros, culpemos-nos a todos nós. Temos que fazer qualquer coisa, temos que falar de nós mesmos e temos que vender, se me permite, diríamos, o nosso peixe. Agora, no que diz respeito ao turismo, diríamos, o social, eu deixaria isso para as autoridades civis, mas agora há uma coisa que escandaliza um pouco, quer dizer, o nosso turismo aqui em Moçambique é quase proibitivo, até para os próprios moçambicanos. Há moçambicanos que não conhecem a Ilha de Nhaca aqui ao lado, que já nasceram há 40, 50 anos, nunca estiveram ali, que parece ser um privilégio ir à Ilha de Nhaca. Há moçambicanos que não conhecem a reserva de Maputo, ali ao lado. Há moçambicanos que não conhecem Machangulo, ali ao lado, que parece ser um privilégio, porque não se criam condições, se calhar nem nas escolas primárias. O nosso jardim zoológico morreu. As crianças
No tempo colonial eu fui ao Jardim Zoológico em passeio escolar. A primeira vez que vi animais de grande porte foi no tempo colonial. Ver um elefante, ver um hipopótamo, ver uma girafa, foi no tempo colonial. Eu fui, o nosso Jardim Zoológico morreu. As nossas crianças que só têm elefantes virtuais, as que podem ter, diríamos, um telemóvel. E quantas crianças têm telemóvel aqui na Namacha? Quantas crianças têm telemóvel no bairro de Jamanculo? Ou no bairro de Machaquén? Nem todas. E se as têm, algumas roubam. Então, eu penso que talvez é tempo de proporcionar, diríamos, um modo diferente de pensar. As escolas, os diretores das escolas que tinham que parar e pensar, olha, este ano, para onde é que vamos fazer o passeio escolar? Eu estudei numa escola em que uma vez por ano nós fazíamos passeio escolar. Eu vim a primeira vez na Namacha, fruto deste passeio escolar, só tinha 10 anos de idade. Meus pais, se calhar, não me teriam trazido, mas a escola trouxe-me. Fui a primeira vez ao Jardim Zoológico, fruto desses passeios escolares. E hoje? Então, alguma coisa temos que fazer, quer da parte das autoridades civis, mas também da iniciativa dos pedagogos, das escolas e depois aqueles que têm a capacidade de influenciar aquilo que chama responsabilidade social ou redução de custos. Se uma escola vem, olha, nós queremos levar crianças, como é que uma companhia de autocarros vai carregar o mesmo preço tanto para 100 crianças ou 50 crianças como se estivessem a levar pessoas que fazem transporte diário comum? É preciso dar privilégio a isto. Eu me lembro que vivi algum tempo fora do país. Eu lembro que no aeroporto, era comum quando eu estivesse no aeroporto, ver crianças de creche com aqueles pequenos aventais, posso chamar de batas, acompanhadas pelas suas mamás que iam para ir ver avião. Várias crianças para ir ver avião, que o avião está ali, sabiam que era que chegava a voo X, estavam levadas, ficavam lá, vibravam, ficavam contentes, porque o avião ficava longe o aeroporto ficava longe da cidade. E eram levadas para ir ver o avião. E algumas daquelas nunca tinham visto o avião, nem no ar, nem na terra. E são pequenitas coisas. Então, tem que haver aqui, diríamos, uma espécie de boa vontade de todos nós, de todos aqueles os integrantes naquilo que diz respeito à promoção do turismo. Aqueles que têm poder, aqueles que têm capacidade, aqueles que têm juízo para pensar. Porque se não tivermos juízo para pensar, o turismo em Moçambique vai continuar para alguns.